Está com a palavra, Fernando. Bem, vamos silenciar as nossas mentes, acalmar o coração. Pois hoje nós daremos início a um novo ciclo de estudos que é de uma importância fundamental para o momento em que vivemos, para a situação em que o planeta se encontra vibracionalmente. E temos a certeza que os luminares contam conosco, apesar da nossa pouca capacidade de ajuda, mas eles contam conosco no auxílio dessa tarefa. E para que possamos nos desincumbir dessa tarefa, de ajudar aos nossos irmãos que pretendem ou cometeram suicídio, precisamos entender o fato, precisamos olhar sem julgamento, amorosamente, mas estudarmos sobre as consequências em nosso perispírito, as consequências de todo fato ocorrido, os precursores morais, as dores que incidem sobre todos nós. E assim possamos, de uma forma mais objetiva e realista, auxiliar aos nossos irmãos e a nós mesmos nesta caminhada. Pois à luz desses ensinamentos, complementada pelos mestres que acompanham os nossos estudos, temos certeza que nos auxiliarão sobremaneira para mais essa tarefa. Então, iniciamos com o coração pleno de agradecimento aos mentores que prepararam esse momento com tanto zelo, aos nossos irmãos de caminhada que estão ao nosso lado, a esse grupo amoroso que nos incentiva, que nos leva à frente e possibilita a realização de mais esse ciclo. Então, que nós possamos ser felizes durante a sua duração e tornar aos irmãos que estão ao nosso lado também felizes, apesar dos transtornos e das dificuldades que eles enfrentam. Mas o entendimento nos ajudará em muito a passar por mais esse momento. Muito obrigado, e nesse espírito de alegria, vamos dar início aos nossos estudos. Obrigada, Fernando. Tio, falar umas palavrinhas, aí eu já vou passar aqui para a Lu ler para nós. Então, pessoal, uma boa noite. Agradeço, Fernando, pela prece. Nós iniciamos um breve ciclo de estudos sobre o suicídio, por alguns motivos. Primeiro, porque
tivemos vários casos nos últimos meses de pessoas ligadas a nós, jovens principalmente, alguns dependentes químicos que tinham passado pela clínica há anos atrás, algumas pessoas conhecidas, e também a nossa reunião mediúnica, nós tivemos um aviso de que teríamos esse tema colocado e alguns espíritos seriam trazidos aqui, como foram trazidos à reunião mediúnica. Geralmente um se comunicava representando grupos bastante numerosos de espíritos em recuperação já. Provavelmente numa fase bem adiantada de recuperação, esse trabalho incansável das equipes espirituais junto aos espíritos suicidas, né? Nós tínhamos estudado o livro O Perispírito e Suas Modelações, do Pinheiro, e o tema o perispírito frente ao suicídio é desdobrado em vários capítulos. Como é importante que se comece um estudo, nós começaremos hoje com o capítulo 5, e nós vamos pedir para a Luciana ler, do item 14 ao 17, dentro da proposta de que todo estudo que a Casa Espírita faz deve começar com as obras básicas. Então, vamos iniciar o estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu passo a palavra para a Luciana. Lu, vou compartilhar aqui na tela, tá? Tá. O Evangelho segundo o Espiritismo, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, se bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras, nada esperando
acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisas melhor não lhes resta se não se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, há alguns cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sábio ele será tanto mais ditoso, quanto mais ditoso, inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes, comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio. Forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma.
Obrigada, Lu. Tio? Eu agradeço a Lu pela leitura. E agora nós vamos ler um caso que Kardec coloca na sua obra O Céu e o Inferno. São vários os casos, ele aborda a questão do suicídio, né? E naquele tempo eles tinham médiuns apropriados, treinados para a invocação dos espíritos, né? Uma coisa que hoje nós não fazemos mais, mas é interessante o quanto que eles usavam desse expediente e o quanto que Kardec ilumina certos assuntos através da invocação dos espíritos envolvidos nos casos que eles queriam investigar. Daí, o caráter investigativo que Kardec deu à doutrina espírita. Então, o caso mãe e filho, eu vou pedir para a Luciana ler para nós, antes de passarmos para o livro do Pinheiro. Vou compartilhar aqui, Lu. Mãe e filho. Em março de 1865, o senhor C., negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa gravemente enfermo o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo com copiosas lágrimas, disse-lhe, abre aspas, vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te, fecha aspas. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C., dor que o tempo acalmaria. Morto doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Evocação deste muitos dias depois do fato. Pergunta: sabeis do suicídio de vossa mãe em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Resposta: sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe. Não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Se fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Orai, ó, orai por ela, e, sobretudo, não imiteis, vós outras mães, que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho que era o seu orgulho, não. É que lhes faltaram a coragem e a resignação. Mães, que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. Evocação da mãe. Resposta: quero ver meu filho.
tendes o poder de dar-mo? Cruéis, tomaram-no para levá-lo à luz, e a mim me deixaram em trevas. Quero, porque me pertence. Nada vale, então, o amor materno? Pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe. Ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se lhe antolhava. Não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não lhes compreende as dores e desesperos. E quando me dava a morte, para me não separar de meu filho, eis que novamente me roubam. Meu filho, onde estás? Evocador, pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda a infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Ela, não, eu julgava Deus melhor que os homens, não acreditava no seu inferno, porém, cria na reunião das almas que se amaram, como nós nos amávamos. Enganei-me. Deus não é justo nem bom, por isso que não compreende a grandeza da minha dor como do meu amor. Ó, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. Evocador, vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que, se há um meio de rever vosso filho, não é blasfemando de Deus, como ora o fazeis. Com isso, em vez de atrairdes a sua misericórdia, fazeis jus maior severidade. Ela, disseram-me que não mais o tornaria a ver, e compreendi que o haviam levado ao paraíso, e eu estarei, acaso, no inferno das mães? Ele existe, demais o vejo. Evocador, vosso filho não está perdido para sempre. Certo, tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus. Ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa, e se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque as merecestes. A morte de vosso filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbistes quando em vida. Eis que após a morte, de novo sucumbis. Como pretendeis que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesseis aceito a provação com humildade, se houvesses esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual em que vos achais, teríeis imediatamente avistado o vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-íeis radiante, mas o que fizestes e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que supondes. É que véu impenetrável o subtrai à vossa vista. Abre aspas.
Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caístes pela falta de confiança em Deus e aguardando ansioso o momento feliz de se vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus e dizei comigo, abre aspas, meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos a aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Fecha aspas. Ela, que luz de esperança capaz de fazer despontar em minha alma, e é como um relâmpago na noite que me cerca. Obrigada, vou orar a Deus. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu neste espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que para outros o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prendem ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente, a fim de sofrer a punição da sua ausência. O castigo consiste, portanto, precisamente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Pessoal, o Júpiter caiu a internet dele aqui, aí eu vou passar o próximo texto que ele já separou. Lu quer dividir com a Lília, leitura. A Lília está aí também. Eu vou pôr o texto aqui do Pinheiro. Posso dividir, claro. Eita. Você lê, Lili? Pode ler, Lili. Eu leio. Capítulo 43, o perispírito frente ao suicídio. Eu via por aqui, por ali, estes traduzindo, de quando em quando, em cacoetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos, altamente emocionantes, por livrarem o pescoço, entumecido e violáceo dos farrapos de cordas ou de panos, que se refletiam nas repercussões perispirituais, em vista das desarmoniosas vibrações mentais que permaneciam torturando-os. Aqueles, indo e vindo, como loucos, em correrias espantosas, bradando por socorro em gritos estentóricos, julgando-se de momento a momento, envolvidos em chamas, apavorando-se com fogo que lhes devorava o corpo físico e que, desde então, ardia sem tréguas nas sensibilidades semimateriais do perispírito.
Estes últimos, porém, eu notava serem geralmente mulheres. Eis que apareciam outros ainda, o peito ou o ouvido, ou a garganta banhados em sangue. Ó, sangue inalterável, permanente, que nada conseguia verdadeiramente fazer desaparecer das sutilezas do físico espiritual, senão a reencarnação expiatória e reparadora. Tais infelizes, além das múltiplas modalidades de penúrias por que se viam atacados, deixavam-se estar preocupados sempre, a tentarem estancar aquele sangue jorrante, ora com as mãos, ora com as vestes, ou outra qualquer coisa que supunham ao alcance, sem jamais o conseguirem, pois tratava-se de um deplorável estado mental que os incomodava e impressionava até o desespero. Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Pereira, capítulo 2º, página 45. O perispírito frente ao suicídio. 1. O Vale da Dor. Quando o espírito desencarna, ainda traz consigo fluidos animalizados, bem como determinadas substâncias adquiridas pelo hábito alimentar e toxinas outras em seu perispírito, das quais necessita liberar-se para a convivência harmoniosa no novo meio, o qual exigirá do seu organismo um metabolismo menos adensado, embora igualmente complexo. A depender do gênero de vida e de morte, que em última instância são reflexos do estágio moral de cada ser, este poderá passar apenas algumas horas em região compatível com a densidade do seu perispírito e do seu estado mental, vibratório e moral, desvencilhando-se da vitalidade e demais fluidos anímicos. Cortada a âncora que nos retém às ondas da matéria, encontramos o mar alto da espiritualidade. Este é o destino irrevogável de todos. Mas o porto que cada um encontra depende de como navegou em sua vida, de como navegou em vida. Por esta razão, há os que passam dias, meses, anos nesse penoso drama, como acontece aos suicidas, o qual geralmente corresponde ao tempo que ele amputou de si mesmo, encurtando o calendário imposto ao seu retorno, para uma programação reencarnatória que trazia o selo do seu compromisso de honra. Essa diminuição de tempo na matéria, quando em caráter culposo, tal é o caso dos viciados, que impõem grande desgaste aos seus fluidos vitais e ao seu perispírito, e dos suicidas, que os excluem da espiritualidade propriamente dita, pois não são livres para percorrê-la, limitando-se à região própria, ponto de convergência de mentes atormentadas, que se aglutinam pelo fenômeno da sintonia. Passam, então, por sofrimentos atrozes, pois que, ao tormento de um, adicionam-se as vibrações dos seus iguais, como se houvesse a repercussão do sofrimento sobre o sofrimento, resultando num somatório, cujo limite ou ponto de albergue é a loucura completa sem perder a consciência. Assim é o Vale da Dor, conhecido como Vale dos Suicidas, indescritível pela linguagem humana, incompreensível em sua essência para aqueles que lá não pernoitaram como vítimas, e que por tal sorte devem agradecer e louvar a Deus a assistência
e a proteção. No Vale da Dor, cada habitante traz os estigmas do sofrimento lancinante e enlouquecedor. São como fantasmas que carregam em seus semblantes o lodo, a lama das sepulturas, farrapos, coágulos sanguíneos e, igualmente, o sangue que jamais cessa de jorrar, movimentando-se sem destino aparente sobre solo pestilento, sem vegetação ou flores, sob o céu escuro, como se constantes rolos de fumaça espessa encobrissem o sol. Assustam-se a cada momento ao impacto de cenas de afogamentos, enforcamentos, tochas humanas, estampidos de armas de fogo, esgares, postas daqueles que ingeriram o ácido que corrói as entranhas. É que o suicida, vibrando poderosamente na imagem retida na memória, formada no instante dramático do suicídio, materializa no ambiente, desde a forca na qual se deixou aprisionar o infeliz que nela se mostra, com os olhos a saltar das órbitas, ao barulho e estalar de ossos em trituramento, sob os comboios, retalhando não apenas o corpo, mas igualmente o perispírito. Daquele que, como última e verdadeira desgraça da vida, perdeu a esperança e a fé naquele que o criou e ama. Em muitas situações, antes de serem transportados ao vale, o auxílio imediato é subtraído, porque seu desequilíbrio gera absoluta incapacidade de sintonia mental, ficando os amigos espirituais apenas a vigiá-lo em caridosa expectativa. André Luiz, em seu livro Missionários da Luz, cita-nos o caso de Raul, que, havendo praticado suicídio, dissimulando-o sob a farsa de um assassinato, ficou jogado sobre poça de sangue, quando um bando, composto por dezenas de espíritos delinquentes, dele abusou, vampirizando-lhe os fluidos vitais, deslocando-o para outros sítios, efetuando-se o resgate quando as condições favoreciam o êxito da empreitada. Por sua vez, Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, narrando um caso de obsessão de desfecho suicida, descreve o local onde houvera 2 suicídios, estando os 2 espíritos ainda no local da tragédia. Um deles vagava a bradar por socorro, pois despedaçara o crânio com um tiro, e o outro permanecia desmaiado, em coma, devido ao choque brutal do envenenamento, ocorrido há mais de 10 meses. A dor. Como descrevê-la quando atinge proporções inimagináveis ao desvincular-se da fé e da esperança? Ó Deus, inspira aquele que tudo tem de material, ao transeunte absorto, ao religioso, ao indigente, ao solitário, ao contente, ao sofredor, ao poeta, ao romântico, a orar por tais irmãos, porque sabemos ser o único auxílio capaz de minorar a dor, balsamizar o sofrimento, suavizar a loucura, para que um dia possa nascer no vale sombrio uma roseira, sem que suas rosas sejam imediatamente fulminadas pelas vibrações da dor. Da dor removida. Não é aí não, amiga. Tá pulando uma página. Alguma coisa aconteceu.
Ainda bem que eu percebi. Quer que eu abra o meu? Oi, eu tô socorrendo aqui os dois. O que É até aconteceu? ali, Lili. Hã? Eu acho que é só até ali que era para ler. Ah, o tio não voltou ainda. Tá chegando ali, ó. Tá tentando conectar o áudio. Então, Eu vou abrir ali. Ah lá, chegou. tá. Tia, você precisa ligar o som. Delcio, vai socorrendo nós aí, Delcio. Abre o seu som, Delcio, por favor. Aí, obrigada. Já abri, obrigado. Vamos aguardar mais um pouquinho, uns 2 minutinhos, para ver se eles conseguem entrar antes, né? Porque ele tinha planejado tudo, estudou, eu estou aqui de suporte só para passar o tempo. É assim mesmo, meus queridos amigos. A gente sempre enfrentou dificuldades para estudar esse assunto. É um problemão. O recuo diante das provas é um desafio para a nossa inteligência, para a nossa percepção e para a nossa vaidade, né? Porque muitas vezes a gente não se sente em prova. Só quem estuda a doutrina espírita sabe das provas, né? Das dificuldades da vida e como nós somos orientados a enfrentá-las. A grande maioria das pessoas e das doutrinas religiosas não nos ensina uma resignação bem refletida, como a doutrina espírita, né? Porque na doutrina espírita nós encontramos a finalidade, a razão dos nossos sofrimentos. Muitos se apegam àquela condição genérica de pagar as dívidas, mas muitas vezes as dores que nós passamos são endereçadas ao aperfeiçoamento das nossas virtudes e à robustez das nossas energias, né? Para que a gente seja mais forte, né? Ela altera o nosso padrão de vontade e de sentimento, né? A vibração do espírito que passa por grandes traumas, ele é diferenciado, porque as ilusões e as alegrias fúteis, vamos colocar dessa forma, as pequenas alegrias da vida, elas são abandonadas. E nós atingimos a finalidade da existência nos nossos raciocínios com muito mais clareza depois de um trauma, né? De um caminho espinhoso e tudo mais. E aí tem uma relatividade em tudo isso, porque às vezes o que para os nossos colegas seja uma dor insuportável, para outros será uma questão insignificante, e vice-versa. Então, a minha unha encravada pode ser para o outro lancinante, né? Como muitas vezes a rejeição que o colega sofra, para mim fosse insuportável, né? Nós é que devemos perquirir de nós mesmos aonde estamos fracos e por que, na natureza dos nossos sentimentos, nós somos submetidos a determinadas circunstâncias na vida terrena para que parecem nos humilhar e nos forçar a alma para reflexões e situações no limite do insuportável. Nós devíamos refletir sobre isso. Por que estou inserido nesse quadro
Por que sofro o que sofro? Porque, reprisando as palavras da mãe ali, que suicidou após a morte do filho, porque Deus não é bom comigo, né? Então, eu separei aqui da leitura que foi feita pela Luciana, né? E depois da leitura que a Lili fez, eu separei a palavra resignada, humilde e arrependida. E da que a Lili fez, aquela frase que perdeu a fé naquele que o criou e o ama. Então, essas coisas precisam ser Aí, ó. refletidas. Muito bem. Ai, que horror. Eu estava fazendo umas considerações gerais aqui, doutor Júpiter. Então, o senhor está com a palavra. Bom, desculpem aí, foi literalmente o que aconteceu aqui, foi uma cachorrada. Nós fomos atender os cachorros e acabou virando água. Então, o que nos impactou há uns mais de 20 anos atrás é que um garoto que vivia com os meus filhos teve uma discussão com o pai e ele foi ao suicídio, né? Uma coisa chocante. E nós fomos, toda a sala dos meninos, os meus filhos estavam juntos, pediram uma missa de 7º dia, ali na Dom Bosco, na Maringá, e quando nós chegamos lá, o nome do garoto não foi dito pelo padre. Estão me ouvindo? Sim, tio, perfeitamente. Tá. Então os meninos foram questionar o padre, eles não sabiam, e eu não sabia explicar isso também, por que o padre fez a missa de 7º dia, que foi paga pelos meninos, e a sala toda estava lá. Os familiares e todos os coleguinhas, ele era muito querido, menino muito querido, menino atleta. E o padre falou que era proibido, que a igreja proibia que se fizesse missa e que falasse o nome dele, porque ele estava condenado ao inferno eterno. E aquilo causou uma comoção geral, né? E eles queriam que eu fosse discutir isso com o padre, e eu não fui. Eu achei que não. Falou, pessoal, não vai adiantar vocês. Não é o padre, é a igreja que tem esse dogma, tem esse conceito de que o suicida... Então, aí a gente começamos a ler sobre o assunto, a estudar sobre o assunto, né? Sobre vários aspectos. Antes dessa onda de suicídios que aumentou. Na época, existia o conceito infantil da psiquiatria, quando nós passamos pela psiquiatria em Porto Alegre, que era considerada top, que era considerada ótima, e realmente tinham psiquiatras muito bons, existia um aforisma dentro disso que dizia: quem fala que vai se suicidar não se suicida. Isso é uma bobagem muito grande. Hoje a gente sabe que quem fala vai se suicidar. Então, o estudo que a gente foi desenvolvendo foi nos dando a noção da nossa ignorância em relação a esse tema. É um tema vastíssimo. Por outro lado, a imprensa não noticia, porque se percebeu há muitos anos atrás de que, quando se noticiam isso, aqueles que estavam em dúvida de suicídio, com a ideia de suicídio, o processo obsessivo do suicídio aumenta, né? Se sair uma notícia no jornal, rapidamente isso desencadeia vários outros suicidas. E tudo isso nós fomos estudar e chegamos no processo de que uma das coisas que leva ao suicídio é o materialismo, né? Então, o materialista, ele acha que
se suicidando, resolve os problemas, acaba a sua dor, acaba o seu sofrimento. Tudo termina. E com terapia de vidas passadas, com regressão de memória, com os estudos, a gente acaba descobrindo que o espírito sai do corpo e fica observando o ato que ele fez com sofrimentos indescritíveis, que vocês leram aqui em essa introdução de Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, né? Fica ligado ao corpo o tempo que lhe falta da programação reencarnatória, ouvindo o tiro na cabeça, de segundo em segundo, o sangue jorrando e ele tentando, o enforcamento, todas essas coisas tão tétricas, que faz com que as pessoas fujam do tema. Então, as casas espíritas fogem do tema. E eu digo assim, os religiosos fogem do tema covardemente. Os médicos fogem, os psiquiatras, os psicólogos fogem do tema. E viajam para fantasias, né? Muito infantis, que não melhoram em nada, né? Diga-se que existe um trabalho que é o CVV, né? Que é uma coisa bonita, e a Tânia tem um parente que trabalha isso em Santa Maria, e eles têm um trabalho diuturno, de apoio, e eles nos contam histórias assim, tocantes, né? E o quanto que eles salvam de pessoas que estavam tentando suicídio. E agora, modernamente, nos tempos de hoje, surgiu a questão da pandemia. E a gente, estudando tudo que está acontecendo, a gente percebeu que as famílias, quando entraram, ficaram confinadas, teve basicamente 2 tipos de comportamento. Aquelas que buscaram espiritualizar-se dentro do seu paradigma, dentro da sua crença, elas basicamente se resolveram de alguma maneira e cresceram, espiritualizando a sua existência. E aqueles que não conseguiram, aumentou a quantidade de dependência química, a quantidade de álcool, de cocaína e de suicídio. E lá na clínica, o outro tema nosso é que quando eu faço um estudo de suicídio lá, a maioria dos jovens fala que tem a ideia de suicídio constantemente na cabeça, e uma boa parte deles já tentou suicídio, né? Tentativas frustradas, né? Cada um com o seu motivo, né? Alguns por medo, né? Alguns por dificuldades várias, cada um conta a sua história. E na nossa reunião mediúnica, então, fomos avisados de que esse tema seria que nos preparássemos, porque seriam aproximados da reunião mediúnica muitos espíritos que foram ao suicídio na última encarnação e que já estavam numa fase bem adiantada de tratamento, né? E foram aproximados da nossa reunião mediúnica e um deles escolhido para contar a sua história, e a gente pôde interagir com esses espíritos, né? O que nos trouxe muita dor. Eu só consegui falar com 2 deles, auxiliado pela equipe espiritual, que eu fiquei muito emocionado, e falei palavras bastante carinhosas com ele, de acolhimento, que seguramente não são minhas. Então, esse é o mote desse estudo, né? Que a gente tem que adentrar, porque eu acho que é uma responsabilidade. Eu volto a dizer, a casa espírita foge do assunto, a psiquiatria foge, a psicologia, né? Os religiosos, em geral, fogem do assunto. Os médicos, em geral, fogem do assunto. Por quê? Porque não tem o conceito da continuidade da vida, porque não tem o conceito da vida futura. Kardec chega a dizer
que o eixo principal da sua doutrina é a vida futura. É muito interessante esse texto, quando Kardec fala isso aí. Ele diz que o eixo principal da doutrina do Cristo é a vida futura. Ora, se é a vida futura, por que nós, espíritas, não nos apossamos desse conceito na vivência diária, na prática diária, né? No nosso pensamento característico, aí para o Adilson pensar sobre isso? Por que o meu pensamento característico não inclui a continuidade da vida, né? E, filosoficamente, a gente sabe que esse dom divino que é a vida, né? A gente não entra na vida pelo nascimento e nem sai da vida pela morte. Estamos sempre na vida. Nascimento e morte são eventos biológicos dentro do programa de vida que estamos inseridos. E a última coisa que eu queria comentar é a coragem moral e a covardia moral que está no Evangelho. E dizer que Kardec se debruçou sobre esse tema, sim. O caso que foi lido hoje é um. Quem quiser ler os outros casos, que nós vamos trazer mais em outros dias, no livro Céu e Inferno, tem um capítulo inteiro dedicado ao suicídio, uma experiência muito interessante, porque eles invocavam os espíritos envolvidos no processo. Então, como nós estamos com dificuldades aqui, né, achando que já vai cair de novo, eu passo a palavra, já agradecendo a paciência de vocês e a colaboração de todos. Obrigado. Alguém gostaria de comentar? Quer comentar, Orivaldo? Fernando? O que, assim, eu estou pensando, né, é a respeito da beleza da mensagem do Evangelho, né, e da profundidade, que nos permite esse entendimento, né, tão belo, que é tão capaz de nos ajudar, né? Mas, como o Dr. Delcio bem falou, o entendimento da importância de alguns problemas para algumas pessoas, essa diferença de entendimento, né? O que bate fundo para uns não bate fundo para outros, nos impede de qualquer julgamento. E eu acho que a gente precisa entrar nesse estudo com essa ideia básica, né? De não julgar, de não entrar no mérito certo ou errado, mas sim no mérito da amorosidade, que é o acolhimento, o entendimento, para que a gente possa minimamente ajudar e ser ajudado, né? Porque quando a gente parte para essa área de julgamento, querer entender por quê, porque nós temos muito poucas informações a respeito para podermos ter uma visão um pouquinho mais abalizada do que está acontecendo naquele momento com aquele espírito, porque nós nem nos conhecemos, quanto mais conhecer o que levou aquele espírito a tomar uma atitude tão drástica, né? Então, assim, eu pretendo entrar nesse estudo, como nós já estudamos uma vez esse livro, mas com uma visão muito mais amorosa, porque as leituras impactam bastante a gente. Quando nós líamos, fazia aquele silêncio após a leitura, né?
porque a gente estava muito impactado e até com dor, não é? Mas se a gente procurar mudar essa visão para uma visão amorosa, né? Para um entendimento, para um acolhimento, até mesmo de nós mesmos, né? Eu acho que esse estudo, para mim, agora, reestudar isso, é fazer uma releitura disso com mais amorosidade, com uma intenção mais de preparo do meu conhecimento, de mim mesmo, para poder participar, como eu falei na oração, desse momento do mundo de uma maneira um pouco mais efetiva, um pouco melhor, com uma participação mais amorosa, eu sei que nós não vamos resolver todos os problemas, mas aquela gota d'água a gente pode dar, né? Nesse incêndio todo. E é essa visão que me chama a atenção dos dois textos, né? Essa visão que o Evangelho nos possibilita de ser uma visão amorosa, apesar da dor que é relatada pelos Espíritos, né? A gente não tem como querer dimensionar essa dor ou dar a devido tamanho para essa dor, né? Porque a gente não está sentindo, mas o respeito com ela, com a dor do nosso irmão e a nossa própria dor, é que eu acho que nós temos que buscar que prevaleça. Acho que seria isso que eu tenho para falar. Obrigada, Fernando. Quer comentar? Eu só queria fazer um comentário, Júpiter. Evidentemente que hoje é o primeiro dia, então a gente recebe uma explanação meio que geral. Mas vamos dizer assim, o que eu gostaria de entender e compreender um pouco mais na prática mesmo, como observar, por um exemplo, um questionamento que eu faço comigo mesmo, e eu não consigo ter uma resposta mais clara. Como observar uma pessoa próxima a mim que tenha pensamento suicida, certo? Como observar isso? E qual a minha postura com relação à orientação, o que eu posso fazer para poder perceber e sutilmente ir conduzindo esses pensamentos diferentes desse ente próximo. Por que eu falo isso? Porque eu tive uma experiência na minha família, que é o meu cunhado, que cometeu suicídio, e a gente não percebia no cotidiano, né? Evidentemente que não ficava o dia inteiro com ele, óbvio, se encontrava de final de semana e estava sempre sorrisos, e a gente não percebia. Mas talvez se eu tivesse tido um olhar mais atento, uma conversa mais atenta, algum sinal ele me deu, com certeza ele deu sinais, entende? Com certeza deve ter dado, mas ele ficou interno entre ele e a esposa, que é minha irmã, e entre eles falavam abertamente sobre suicídio, por incrível que pareça. Ele avisou, né? Então, mas a gente de fora, minha irmã, meu cunhado, a gente não percebia, e até que aconteceu o fato, né? Acolhemos a minha irmã, meus sobrinhos, mas sempre fica a pergunta, né? O que eu poderia ter feito? Se eu poderia ter feito, hoje, com um pouquinho de entendimento espírita, com a visão de vida eterna, que essa vida não acaba, nós estamos na vida, no processo da vida, talvez hoje eu teria um embasamento um pouco melhor para talvez adentrar a um assunto como esse. Mas não é fácil. Eu considero que é uma atitude difícil, por isso eu estou bastante interessado no estudo. Está aberto. Adilson,
realmente, aí a gente cai numa... Eu queria fazer 3 comentários aqui. O primeiro é de que a proposta de Eurípides de evangelização do espírito nos leva a conhecer as nossas necessidades. Então, você tem razão. Nós não sabemos fazer a leitura do outro porque não sabemos fazer a nossa leitura. Nós não fomos educados para viajar para dentro. Nós fomos educados para fuga, para viajar para fora. Principalmente o homem, né? Nós, homens, quando estamos com problema, nós vamos pescar, nós vamos no futebol, né? A mulher não, a mulher já fica mais viajando para dentro. Mas nós não fomos treinados. E aí que eu acho que é uma observação, não é uma crítica, mas é uma observação do movimento espírita brasileiro, que adora... começou a cachorrada de novo. Aqui é uma casa de cachorros. Que adora os salamaleques, né? O movimento espírita brasileiro está indo para um caminho errado. Está indo para formar mesas de diretoria, formar o bispado, os bispos todos sentam, né? Foi o Divaldo que falou para o seu Hugo, eu estava presente lá no aeroporto de Londrina, esperando um avião. Ele falou, Hugo, os bispos da Inquisição estão reencarnando todos no movimento espírita brasileiro e eles vão correndo para os postos federativos. Está cheio deles. Então, eles gostam dos títulos, eles gostam, como se dizia antigamente, dos salamaleques, né? Então, e a doutrina espírita, os oradores hoje ficam dando show de conhecimento, e tem orador espírita falando em física quântica e não sei o que, quando nós temos que viajar para a intimidade da nossa alma, para as nossas dores, para as nossas aflições, que estão todas no capítulo 5, que foi lido hoje, um pedaço. Nós temos que sair da covardia moral e viajar para a coragem moral, através de nos conhecermos. Quando a gente viaja, né, e você, Adilo, está colocando uma coisa que eu estou fazendo como se fosse eu também. Não pensa que... Então, agora, nós descobrimos com Eurípides que a gente tem que se conhecer. A gente tem que fazer a leitura das nossas necessidades, para depois esse treinamento nos autorizar a ver as necessidades do outro. Eu tenho outra vertente, que é o estudo das máscaras egóicas pela proposta do Enneagrama, que tem máscaras egóicas que não vão ao suicídio. E uma terceira vertente, que é pela homeopatia, que tem remédios homeopáticos que vão ao suicídio e outros não vão ao suicídio. Por isso que eu convidei a Rosana Nechar hoje, e eu falei para ela outro dia, ela ficou interessada. Nós vamos atrás dela, para que ela colabore. Eu fui buscar no repertório homeopático os medicamentos que vão ao suicídio. E tem uns que não vão ao suicídio. Então, isso prova a nossa quilométrica ignorância em relação a isso. O quão pequenino nós somos diante dessa realidade que está tomando conta do mundo de hoje, né? Porque no passado se suicidava o homem de 40 anos, que falia na empresa por uma decepção financeira, por uma vergonha, por isso, por aquilo, né? Hoje não. Criança se suicida, adolescente se suicida, adulto jovem, adulto e idosos. Sem a gente abordar a moda que está na Europa hoje da ortotanásia. Então, o cara está com um diagnóstico, olha só o que influencia isso. Ele está com o diagnóstico de um câncer que não tem tratamento e ele tem 1 ano de vida, ou 2. Então, o médico diz para ele, ele pede para o médico que descreva como que será os seus últimos dias. E o médico descreve o que vai acontecer. Ele vai
coloca toda a vida social dele em dia, paga tudo que tem que pagar, faz todas as questões sociais que ele tem que fazer de propriedades, etc., e banco, não sei o quê, faz uma petição ao juiz, o juiz autoriza, né? Olha o materialismo a ponto que está chegando. Ele se interna num hospital e o anestesista dá uma injeção letal para que ele não venha em sofrimento. Entendeu? Então, são muitas coisas dos dias de hoje que há 160 anos Kardec não tinha essa vivência, né? Então, hoje nós estamos com esses fatores todos aí que tendem a avançar, né? Mas uma fórmula pronta, uma receita de bolo, não existe, né? Porque a nossa ignorância sobre o tema é muito grande. Mas é exatamente por isso que nós temos que nos debruçar sobre o tema para aprender alguma coisa, né? Eu já tive pacientes suicidas, né? Que eu tratei com homeopatia e que eu dei livros. Não sei se eu tive sorte na vida, a proteção deles. Eu não tive nenhum que eu tenha tratado pela homeopatia e pela orientação, dando livros espíritas para ele, fazendo longas conversas sobre a vida futura, que tenham ido ao suicídio, né? Não posso dizer que é uma estatística boa, porque foram meia dúzia, mas a Casa do Caminho está recebendo e temos a informação de que receberá muitos pacientes ainda, muitos irmãos nossos irmãos nossos com a ideia de suicídio. É por isso que nós estamos abrindo esse campo de estudos. Passo a palavra. Pode falar, Maria do Carmo. Liga o som. Me esclarece uma coisa. A pessoa, quando ela está com esse pensamento suicida, ela está sendo obsidiada? E outra coisa, a pessoa que ela pensa em suicídio, ela muda, dá alguma dica que alguma coisa não está bem. Não acontece assim? Então, é o que nós estamos conversando. É evidente que sempre existe um processo obsessivo, né? Toda vez que nós estamos num desequilíbrio de qualquer ordem, se instala em nós o processo obsessivo, não há dúvida, né? Foi a pergunta do Adilson, né? Que ele não percebia, mas parece que a esposa sabia de que ele dava as dicas, mas é muito difícil a gente saber se a gente não conhece a intimidade dessa pessoa. É muito difícil. Por isso mas por que a gente não tem uma visão mais profunda? Exatamente porque não nos conhecemos. Nós não fomos educados para olhar para a nossa intimidade e para ver os nossos conflitos, os nossos medos. O Delcio gosta de falar dos sentimentos inconfessáveis. Tem coisa que a gente não confessa, são inconfessáveis, né? São conteúdos patológicos dentro de nós. Quando a gente estuda um pouquinho disso, a gente descobre que existe uma coisa em psicologia que diz que nós temos 3% de potencial patológico. Isto é, 3% do todo da nossa mente está equilibrado pelo 97% mais ou menos equilibrado. Então, esse potencial patológico pode se manifestar diante de traumas,
diante de frustrações, diante de álcool e droga, né? Diante de perdas, mas se manifesta mais agudamente quando o indivíduo tem somente a visão materialista. Quando ele não tem o conhecimento que nós achamos, que eu acho, plagiando aqui o que nós estamos estudando, os autores espíritas, que o que muda a visão é sabermos espíritos imortais, sabermos que nascimento e morte são eventos que fazem parte da vida, que nunca saímos da vida, e que a vida continua. Por isso que é muito comum, eu já receitei muitas vezes no meu consultório, além do capítulo 5, que nós começamos a ler hoje, eu receitei o livro do Bozano, A Crise da Morte. E aí eu vou lembrar que a Alzira me levou em Belo Horizonte para fazer uma palestrinha lá, no centro mais antigo, e tinha um médium, o presidente da casa, era uma pessoa adorada por todos eles, médium de psicografia, psicofonia, clarividência, tinha vários dons mediúnicos, e ele era uma pessoa muito querida, e já estava idoso. E eu fui falar sobre um tema e levantei e falei sobre a crise da morte. Mudei o tema na hora. E a Alzira queria me matar. E quando terminei de falar, o presidente da casa, esse senhor, na época eu tinha 50 anos, ele estava com 70, ele se abraçou em mim, chorando, chorava, e falou no meu ouvido: muito obrigado. Você não sabe o medo que eu tenho da morte. Medo da morte. Medo. Médium, com clarividência, clareaudiência, psicofonia e psicografia. E tinha medo da morte. Então, é para a gente ver, eu não estou fazendo uma crítica a esse senhor, eu estou falando da fragilidade do ser humano, de quanto nós somos espíritos ainda infantis. Por isso que Emmanuel afirma: nós somos a infância da humanidade. No planeta Terra, nós somos a infância da humanidade. Passo a palavra. Pode falar, Romilda, liga o som. Isso já está um período bastante distante, mas na época que eu trabalhava, foi feita uma pesquisa muito séria e muito interessante, os resultados sobre o suicídio. E uma coisa que veio à tona, que para a gente era algo inimaginável, é que o suicida, pouco antes ou uns meses antes, ele adquire uma capacidade impressionante de planejamento. Ele não faz nada assim de sopetão, entendeu? É muito raro, muito difícil, da noite para o dia, essa decisão ser tomada. Eles planejam e eles passam a adquirir até uma certa serenidade. Eles se acalmam. É uma coisa assim que nos chocou, que foi uma coisa muito, muito diferente até do que na época se tinha, e se tinha muito pouca coisa, e nisso o Dr. Júpiter, né, acho que continua tendo muito pouca informação técnica disso que o Adilson está perguntando, porque os sinais, eles são muito sutis, assim, eles, sabe, não dá muito para você ter uma linha, mas sempre tem sinais, sempre eles sinalizam, né? Muitas vezes não propositadamente, mas acabam sinalizando isso, porque depois que acontece, a gente consegue identificando algumas coisas que passavam, que a gente não dava importância, mas a questão do planejamento foi uma coisa que chegou a nos chocar, porque eles têm que planejar, eles fazem um planejamento e vão se organizando para chegar àquele desfecho. Outra coisa que corre paralelo a isso, que é muito interessante, aí tecnicamente falando, a gente aqui no Evangelho fala muito da questão da resignação e da questão da esperança. E então nós temos a desesperança
o desesperançado, que aí então a gente vai mergulhar nas profundezas disso, mas tem um elemento que ainda é mais importante, que se chama desamparo. Isso existe, tem uma teoria que se chama Teoria do Desamparo, é um livro raríssimo, não sei nem se ele existe mais, eu tive esse livro e acabei doando tudo que eu tinha, se chama Desamparo. O autor se chama Seligman, é o sobrenome dele, não me lembro o primeiro nome, Seligman, não deve ter existido aí no Google, enfim. Então, ele vai tratar do desamparo. O desamparo é uma situação tão aflitiva que ela leva a pessoa a não acreditar em absolutamente nada. E realmente isso é real, porque a pessoa, nada do que ela possa fazer na cabeça dela, mas de fato, também de fato, vai poder solucionar o problema. Quer dizer, que é o problema que está instalado, seja qual for. Tá? Então, quando você entra nesta situação, você esgarça todas as possibilidades de você se provar. Então, se não tiver, de fato, uma sustentação profissional, se você não tiver alguém que vai te retomar o seu prumo, é muito difícil. Então, essa situação, ela tem uma lógica, assim, ela tem um norte. Então, o desamparo é uma coisa que caminha junto com a desesperança, mas é diferente. Um exemplo bem simples assim, vou falar bem rapidinho, só para ter uma ideia de uma forma bem comum de todo mundo entender. Então, você tem um filho que de noite ele chora, você vai no berço, ele tá febril. Você vai lá e dá uma dipirona, pronto, melhorou, curou, no outro dia está todo mundo feliz, em paz. Passam uns dias, de novo acontece a mesma situação. Você vai no berço, seu filho está com febre, você dá dipirona e não resolve o problema. Bom, aí você vai dar uma outra medicação, no outro dia você procura o pediatra medica, resolve. Passa-se de novo a mesma cena, você vai, leva o filho no médico, o médico medica e não resolve o problema. Você percebe? Você vai estar numa sequência aí de uma linha que vai se mantendo e a resolução não chega. Até que você tem que deixar o seu filho no hospital, o médico diz para você ir para casa e rezar. Pronto, veja. O que é que a gente faz numa situação dessa? Então, você começa a se desesperançar, por exemplo. Você fala, não, eu posso rezar. Você está e pediu, o médico diz, nada mais pode ser feito. Aí você vai entrar num processo de desamparo. Porque diante de todas as circunstâncias que podem estar presentes, nenhuma delas leva à solução. Então, veja, aquilo que nós fazemos, nós então pedimos para Deus. Nós, espíritas, temos fé no futuro, na vida futura. Aí entra essa doutrina consoladora. Então, veja, a gente está lidando com coisas que nós já nos apropriamos, que nós estamos embasados, que nós temos esse conforto, que nós temos essa consolação, que nós temos uma explicação, mas nós estamos lidando com coisas que grande parte da população não tem. E aí nós temos que entrar como profissionais. Então, o que nós podemos fazer, então? Nós espíritas, ou nós que conhecemos isso, nós que estamos dispostos a prestar um auxílio, nós que estamos com a possibilidade de socorrer, nós todos, não nós aqui, esse grupo, nós, né, quem pode fazer isso? As diferentes áreas, ou as diferentes pessoas que são simplesmente pessoas que estão dispostas a auxiliar e ajudar, porque amam o seu próximo, porque sabem que esse é o caminho. Mas é uma questão muito séria, é muito séria. E é mais interessante que, assim, na pesquisa, nós trabalhamos com suicidas, que nós chamamos, aqueles que não conseguiram chegar às vias de fato, demos um nome a isso. Então, aquelas pessoas que todas foram pessoas que passaram, mantivemos tudo oculto, quer dizer, nada foi revelado de nome, nem de situação, nem idade, nem sexo, nada. Mas, assim, as pessoas, elas estavam serenas. A coisa mais impressionante, elas estavam serenas.
elas não estavam mais em desespero. Quando elas optaram pelo suicídio, de fato, que elas sabiam que elas iam fazer aquilo, elas, digamos, voltaram a se sentir amparadas. Então, veja, percebe assim, aquilo, ela resolveu o problema. Então, aí a gente tem outro conflito a ser enfrentado, que é você lidar com situações onde a pessoa acaba sendo confortada por uma situação que para nós, assim, eu vou usar esse termo entre aspas, abominável. Então, é uma situação muito complexa, muito séria, e que requer mesmo muito amor. Quer dizer, enfim, eu não vou me prolongar mais, porque até eu não gosto muito de discutir, falar isso abertamente, mas acho que por isso que o virtual não é muito legal. Mas nós falamos em resignação, que a nossa resignação ela alcance a altura das nossas dores, mas isto é para espíritas cristãos mesmo. Então, é muito interessante isso aí que a Romilda está falando. Já te dou a palavra, Delcio. Eu acho que o Marquinhos entrou, não sei se ele está por aí. Se ele não está, ele iria falar daquilo que a psicanálise se debruça, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Quando está dominado pela pulsão de morte, realmente o suicida faz a programação e não é que ele na minha visão, né, Romildo? Na minha visão, não é que ele se sinta tranquilo. Ele tem um prazer mórbido, exatamente porque ele é um réprobo. Ele já planejou isso e programou isso e executou em outras encarnações. Então, ele repete o mesmo padrão. E isso lhe traz um prazer mórbido, né? De colocar a culpa em alguém. Então, ele compra a arma, ele escreve a carta, escolhe o horário, faz tudo isso. Isso é uma patologia extremamente profunda, que eu acho que a psicanálise diz algumas coisas, mas não acho que chegue no cerne da questão. E realmente, aí, a doutrina espírita é firme em dizer que está sob um processo obsessivo, né? Está sob um processo de influenciação espirítica, está para um processo de fascinação e ou subjugação. O Delcio, e depois eu acho que a Carol que apareceu aí, o Marquinhos. Fala, Delcio. Nós sabemos que esse assunto ele é extremamente irradia com extrema facilidade sombras. Porque a infelicidade que ele causa se irradia de uma forma tão vigorosa que a notícia de suicídio nos deixa aflitos. Eu queria pedir aos nossos amigos médiuns do grupo que observassem uma coisa, com muita atenção. Se nós não vibrarmos de coração sincero, nós não vamos conseguir. Se nós não nos tomarmos de compaixão verdadeira, tentando nos colocarmos na posição de sofredores e de fracos que nós somos, nós não conseguiremos levantar os nossos irmãos na condição onde se encontram e que talvez nós todos já estivemos um dia, em data não muito recuada. Eu queria ler um trecho do Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, o exato momento da reunião mediúnica, porque a reunião mediúnica que os suicidas assistem, os que já têm discernimento para entender, assistem àqueles que não têm o discernimento
e são aqueles que se apresentam para a comunicação mediúnica em estado mais grave, são assistidos por aqueles que estão em estados menos graves para o aproveitamento da lição. Então, eu vou ler os trechos que eu acho adequados, e espero que minha leitura seja suficiente para tocar a todos da seriedade do nosso propósito e da compaixão do nosso coração para atendermos os espíritos que estão nos aguardando o atendimento, e que, neste momento, eles possam, desde o início do nosso estudo, eles possam compartilhar conosco as vivas lições que servem a todos nós. Enquanto o presidente era o diretor dos trabalhos mediúnicos, enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que os produziam lhe comoverem a sensibilidade. Ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos. Tantos corações sequiosos tinham desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas haviam transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se queres entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos, sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas ascendia nas profundezas sensíveis dos nossos espíritos atribulados e tristes. Uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelo interesse do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno, socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas, ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía eternamente, com entonações que repercutiam até o âmago dos nossos espíritos sequiosos de consolo, como imprimindo em seus refolhos, para sempre, a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que, pela primeira vez desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre as nossas almas ennoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. Eu queria dizer a vocês que sem amor
tal como nós o concebemos na nossa individualidade, como o rasgo de compaixão que não se envergonha de se compadecer, nós devemos abraçar esses irmãos em espírito nas vibrações mais elevadas que pudermos gerar, para que eles se sintam consolados nas extremas dores da separação dos entes queridos, no extravio das energias e também nas pulsações dolorosas do perispírito ferido, que não há remédio em tempo suficiente na imediatidade das coisas da vida material. Que somente na vida espiritual encontraremos o remédio para aliviar os nossos irmãos. Muito obrigado. Passo a palavra. Carol, Marcos, quer comentar agora? Eu queria falar, o seguinte, é difícil porque eu acabei de passar por um momento bem difícil agora. Falando da psicanálise que meu pai falou, só para abaixar um pouco a minha frequência aqui, é o Sigmund Freud, né, que significa vitória no mundo da alegria, o significado do nome desse cara. Ele falava que o suicídio é dedicado a alguém. A gente se suicida porque a gente dedica esse suicídio a alguém, né? Enquanto tinha a leitura desses textos, eu desliguei meu celular porque eu não aguentei. Eu tenho duas filhas aqui, né? Uma é a Helena Zahara e a outra é a Elis, que está aqui ao meu lado no colo da minha esposa, que está com 3 meses. E eu, antes dela nascer, com a mediunidade que foi me concebida, né? E eu até hoje penso, quando alguma pessoa fala para mim, eu sou médium, e sorri para mim, eu tenho minhas dúvidas. Porque a mediunidade não é para mim, né? Estou falando para mim, não é uma alegria. É bem difícil, pode ser, alguns momentos, ser alegres, mas é bem difícil. E essa minha filha nasceu e eu tive outras pessoas que vieram me dizer, mas eu não olho pelo olhar da pessoa, porque vocês veem meu rosto, eu não vejo o rosto de vocês. Então, a visão de vocês não são as minhas. Então, quando um médico vem falar para mim, eu vi isso de você, eu vi isso daquilo, é a visão dele, não é a minha. Mas eu vi que essa minha filha tinha uma ligação muito grande comigo. E hoje eu tive uma visão aí, né? Foi minha, né? Eu me suicidei e deixei ela para trás. Mas ela não era ela, era ele. Era um amigo meu e eu deixei ele para trás. Por covardia, sabe? E hoje eu percebi que eu já tive muitas covardias na minha vida. Eu já me matei muitas vezes aos poucos. Então é isso que eu queria deixar. Foi difícil a minha esposa me forçou a entrar nessa live hoje. Pediu muito para que eu entrasse, eu entrei. E eu, psicólogo, né? Todo mundo olha e fala, nossa, o psicólogo tem que ser um cara equilibrado, tem que ser um cara exemplo de equilíbrio, né? Mas não é bem assim. Nós somos seres humanos, a gente sofre em várias esferas. Então, eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa live que já passou por momentos e pensamentos de suicídio. Não é à toa. Isso é uma microexpressão
que você já passou por isso em outras vidas. O suicídio está muito mais próximo do que você imagina. Então, muito obrigado. Eu tenho uma gratidão enorme de ter um pai e uma mãe como eu tenho e um grupo como esse. Obrigado, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marcos. Pessoal, vou passar para a Romilda, ela vai fazer nossa prece final, e aí a gente volta para bater um papo, todo mundo. Romilda, o som está desligado. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, acolha todos nós, que possamos, Pai amado, na medida das nossas possibilidades, jamais abandonarmos este caminho de luz. Conforte a todos os espíritos em dor, os que estão ainda encarnados e os desencarnados, que seguiram trilhas não muito salutares. Jesus, nosso Mestre, e a todos os nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, que possam socorrer a cada segundo esses espíritos tão sofredores, com dores lancinantes, muitas vezes até impossíveis de compreendermos as profundidades que eles já alcançaram. Mas nós os pedimos igualmente que os nossos corações se sensibilizem cada vez mais para acolhermos serenamente, piedosamente, e com a sua misericórdia pulsando em nossos atos, que os nossos abraços fraternos, as nossas vozes amigas e os nossos corações possam igualmente socorrer a cada um deles e a nós mesmos, algumas vezes em conflitos. Jesus, mestre amigo, muito grato por essa noite, que possamos unir forças em nossas orações e que a cada minuto de nossas vidas não esqueçamos que estamos aqui para o socorro, para o amor ao próximo e que possamos, sim, atendermos a esta belíssima lição do Cristo que nos consola, desta doutrina que nos apazigua os corações. Espíritos amigos, nós vos somos imensamente gratos por termos sido abraçados por este conhecimento, por esta doutrina de luz, e que igualmente neste momento possamos estar levando a sua luz e a sua bênção a tantos corações em dores que devem estar presentes nesta reunião hoje. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós vos rendemos graças por este dia, por este momento e por todos os dias de nossas vidas eternas. Que assim seja. Muito obrigada, Pai amado. Obrigada, Romilda.